Boa tarde, como é que se chama? Meu nome é Henriqueta de Olinda Pereira Filipe. Em que ano nasceu? Nasci no ano de 1955. Em que terra nasceu? Brechas. Em que ano casou? Casei no ano de 1975. Quantos filhos tem? Dois. Qual é a sua profissão? Conta a sua história. Trabalhei muitos anos numa fábrica no Caixão. Mas já fechou, desde que fechou. Eu emigrei a fazer contratas para a França, para a Suíça, estive em Andorra e agora sou, sou doméstica. Lembra-se da primeira vez que utilizou o comboio? Lembro que eu fui a fazer o exame da quarta classe para Mirandela. Que idade é que tinha? Tinha alguns 10 anos, não havia outro meio de transporte. Então utilizou o comboio. Foi. E lembra-se dessa viagem que fez? Lembro. Era eu e mais quantas garotas como eu e as nossas mães. Coitadas, íamos todas a ver as paisagens que a gente nunca tinha visto. Para fora, vimos muita coisa. Era uma viagem bonita? Para nós éramos umas crianças, para nós tudo era bonito. Certo. Uh, e tinha medo de andar de comboio? Não, Gostava de andar? gostava. Qual é que era o ambiente vivido nesse comboio? Daqui a Mirandela a viagem era curta, também havia pouco que a gente conviver, éramos só quem ia com os familiares. Mesmo que eu fui várias vezes daqui ao Porto, ia neste comboio daqui da linha do Tua até ao Tui, e depois ia do Tua para o Douro, no Douro, na linha do Douro, noutro comboio, a Maria ia sempre em consultas, eu e o meu marido, e levava os filhos. Mais do resto, as pessoas lá iam cada um nas suas vidas, mas a gente não tinha nada a ver umas com as outras. Ok. E qual era a razão das suas viagens? Era quando eu precisava de ir a fazer exames, porque aqui no, em Mirandela ainda não faziam estes exames aos peitos e outros exames que a gente precisava de fazer. E então o destino dessas viagens na linha de Tua era para onde? Era para ir ao Porto, ia na linha do Tua, no comboio, pois. E depois chegava ao Tua, saía deste comboio e ia para outro comboio para a linha do Douro. Certo. Também ainda não havia tantos autocarros, nem nada. Pois, pois. Mas utilizava a linha de Tua também para ir para outros locais? Por exemplo, para se Por deslocar exemplo, para Vilarinho, porque era onde é que tinha os meus padrinhos, é onde é que ia lá passar muitos dias de festa, e onde é que tinha lá algumas amigas, era onde é que eu ia, muitas vezes. Passava lá mais tempo aos fins de semana lá do que cá. E também se deslocava de Freixas para Mirandela, através da linha? Também. Quando precisava de ir em Mirandela a alguma feira com os meus pais, era garota, eu ia com eles, por ir. Lá iam a fazer a vida deles, e eu quando precisava de comprar algum farrapo, alguma roupita, Claro. nessa altura chamavam-nos farrapos, Sim, não era sim. roupa. Tínhamos que ir com eles, não era mais do resto. Nessa altura ainda não tínhamos a liberdade que há agora. Ah, pois. E hum, o que sabia do que é que se falava dentro do comboio? Quais eram os assuntos? Não, meu filho, porque cada um ia nas suas vidas. Pois, ok. E cantavam-se músicas no comboio? Algumas vezes cantavam as pessoas, não nós, mas havia lá muita gente, que íamos o comboio cheio, de Alégio, lá a Concertina, lá iam na vida deles, a gente ia na nossa. E então havia pessoas que tocavam esses instrumentos É, musicais? é. Ok. E lembra-se dos apiadeiros? Lembro-me daqui ao tu, alguns lembro-me. E Da en- Abrunheda, do Vilarinho, da Abreiro, da Ribeirinha, de Cotzais e. Não sei se já disse Amieiro. E do Amieiro. Sim, sim. E havia mais, mas a gente não. Já não se lembra, Já pois. não me lembro. E qual é que era o apiadeiro em que entravam mais pessoas? Era aqui no Caixão, porque havia muita gente a trabalhar Nas fábricas? na fábrica do Amieiro. E quando era aos fins de semana e quando era dias nomeados, dias de nomeados e pronto, e dias de que houvesse um feriado ao meio da semana ou assim, ia muita gente do Caixão para o Amieiro. Ah, Porque e era onde é utilizava que muito então a linha do Tua. era, nessa altura, ah, ah, Utilizavam muito a linha. utilizavam muito a linha do Tua. Certo. E sabe de algum apiadeiro onde entrava muita gente em Mirandela? Não, meu filho, porque eu daqui para cima não sabia.
Pois, Havia então muito. utilizava mais a linha para ir de Freixas para outros locais, É, mas não para Mirandela. não, para Mirandela não. Só era até Mirandela, depois Mirandela para cima, não. Ok. E que produtos é que eram transportados na altura dentro do comboio? Oh, no tempo que eu, quando era criança, era mais adubos. Adubos? Era, era, Produtos agrícolas, coisas do género? é isso. E animais não transportavam? Não, nunca me lembro de transportarem animais. Ok. E lembra-se dos preços dos bilhetes de comboio? Eram caros? Oh, nessa altura eram baratos, porque eu ainda me lembro, só me lembra de eu quando ia muitas vezes para Vilarinho, que daqui para de Freixas para Vilarinho e de volta ficava em 7 euros, meu filho. 7 escudos, 7 escudos. Ah, então naquela altura nem era muito caro. Não, nessa altura não, porque também a vida também estava muito barata. Existiam diversas classes para andar de Era a comboio. primeira classe e a segunda classe. E isso era quê? A primeira classe pagava-se mais? Olha, meu filho, essa primeira classe nem te queiro responder, não posso. Mas acho que se pagava mais, era só preços mais ricos, assim. Pois, então a segunda classe era para as pessoas que não tinham tantas possibilidades, digamos. Era. Pronto, ok. E que tipos de pessoas viajavam dentro do comboio? Olha, nessa altura viajava muita gente, tanto era pobres como ricos, como tudo, porque antigamente ainda havia poucos carros. Pois, então tinham que A utilizar utilizar muito o os, comboio. os comboios. E sente saudades das viagens de comboio? Sinto, agora até gostava de, umas vezes por outras, até usar o comboio, gostava. Pois, eram viagens com paisagens Era, bonitas. víamos certas paisagens que a gente, mesmo nos carros, que a gente não vê essas paisagens. Pois, havia mais contacto com a natureza, não? Era. Pois. E costumava ir às feiras de comboio? Pois era o transporte que tínhamos. Meu filho era esse. Também não ia lá muitas vezes. Então fala-me das feiras dessa época. Ai, meu filho, nessa época o meu pai era pastor. Sim, E o meu pai era, por exemplo, só íamos na altura do vender o gado, eu estou a dizer a verdade, vender o gado, o meu pai ia lá para esses, para os amigos dos pastores, iam a comer, ia beber estas febras, assim, grelhadas, e era onde é que a gente, eu era, como era mais pequena, ia com a minha mãe e com o meu pai, e estava com eles, aí não riscava nada, pois. não tínhamos aquela liberdade que há agora, Mas e então ia às feiras com os seus pais, era. porque o seu pai ia vender gado? Era vender os cordeiros, comprar gado, vender gado, era isso. Ia às feiras para que locais? Nessa altura a feira e era ali em frente à Senhora de Amparo. Ah, era em Mirandela, certo? Era, em Mirandela. E outros produtos que eram vendidos na feira, para além de gado, era o quê? O que é que era mais vendido nessas feiras? Nessa altura a minha filha não havia assim aquela. Lá iam, por exemplo, do lado lá da ponte, antigamente era a feira. Sim, Era onde é que tinham as barracas, a vender a roupa, a vender o calçado, essas coisas. sim. E a praça sempre foi ali a praça, mas era diferente o mercado de antigamente do que agora. Pois. E vendiam-se também produtos agrícolas? Oh, lá se vendia era assim uma coisa, mas era muito diferente do que agora. Pois. Eh, Imigrou ou tem algum familiar que tenha emigrado? Tenho, tenho os meus filhos. E os seus filhos emigraram para onde? Um deles já esteve na Suíça, já esteve em Andorra e agora está na Espanha, o rapaz. E a rapariga esteve em Andorra e está em Espanha. Certo. E a senhora também emigrou? Emigrei a fazer contratos, acabou o caixão, eu tive que me desenrascar. E foi para que locais? Estive na Suíça 2 vezes e estive na França também fiz 2 contratas. E depois estive em Andorra há ano e meio. Certo. Ok. Como emigrou? Comigo. Utilizou o comboio para se deslocar para algum Não. sítio? Eu emigrei de autocarro. Ah, foi de autocarro. Ok. Eh, o que é que se produzia na região na altura? Nesta região do Tua? Sim, havia muitas coisas, porque eu nunca ia sempre na mesma altura. Era conforme eu tinha as consultas, portanto, tínhamos o vinho, havia a cereja, havia a laranja, havia muitas qualidades de coisas, não era sempre na mesma época que eu ia. Eu encontrava muitas, E então, nas diferentes épocas, o que é que se produzia na região? por
exemplo, tanto era na altura que era da castanha, aqui a castanha não há. Era a laranja, que era daqui para o tu havia muita laranja. E mais? Azeitona. E mais, para aqui para baixo pouca coisa mais havia. Ok. Hum, participou na Guerra de Angola ou teve algum familiar Não. que participou? Tive 2 irmãos. Os seus dois irmãos participaram na Guerra de Angola? Não fui a Angola, mas Então participaram aonde? na Guiné. Ah, foram para a guerra na Guiné, Foi. certo. Que festas é que havia na altura? Faziam o São João, o São Pedro, o Santo António, era assim uns bailaricos. Ah, então as festas eram sempre associadas a santos depois. É, E onde é que eram as festas? aqui nos largos da aldeia. E então nunca utilizava a linha para se deslocar para nenhuma festa dessas? Ia para a festa para Mirandela, era a única festa que ia. E utilizava a linha da tua para ir para Mirandão? Era, filho. Pronto. Ok. Qual foi a sua viagem no Tua que mais gostou? Olha, meu filho, já foi há tantos anos. Mas teve assim alguma viagem que a marcou pelas paisagens? Não. Não, meu filho, já foi há muitos anos. Não se lembra? Não me lembro. Pronto. Ok. Existe algum assunto que queira falar? Neste momento não. Pronto. Obrigado, tá? Obrigado. Pronto, tchau. Apareça sempre. Olha, custou, mas lá foi.